Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast da nossa Escola de Liderança 120 igual a 1. A nossa escola ela busca sempre encontrar unidade na diversidade. Bom, dizem que a igreja ela é como uma massa de pão. Quanto mais você bate nela, mais ela cresce. Para a gente falar um pouco sobre isso, sobre a igreja em tempos de crise, eu estou tendo a honra de receber uma das mulheres que eu mais admiro, que é uma referência hoje no Brasil em ensino da palavra e também no seu projeto social no Morro Dona Marta. Edmeia, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Obrigado por aceitar esse convite. Eu agradeço a Deus primeiro e agradeço à igreja, à liderança da igreja, pastor, pelo convite. É sempre uma honra, é sempre um privilégio ser escolhida para pregar a palavra de Deus, esse evangelho eterno, Sim. do amor de um Deus, que se apaixona por um povo pecador. Isso é lindo, né? E quanto mais recursos a gente tiver para pregar esse evangelho, melhor. Vamos usando de mão. É nesse ponto que a ciência vai nos ajudando. Porque a Bíblia diz, Deus falou, não haverá impedimento para o que o homem intentar fazer na terra. O que ele intentar fazer de mal, não haverá impedimento. O que tentar de bem. Mas a ciência é preciosa, porque os cientistas, eles não inventam nada. Eles descobrem o que Deus já deixou e trazem para o nosso conhecimento. Portanto, eu sempre glorifico a Deus pelo dom da ciência que Ele deu ao homem, por esse desejo de busca, de pesquisa, porque o homem vai descobrindo e a igreja vai nessa onda, usando os meios que nós temos para anunciar o amor de Deus. Exatamente. Quanto mais a gente conseguir quebrar esse preconceito da religião com a ciência, mais a gente vai avançar na pregação do evangelho. Aproveitando. E na relevância dessa mensagem que alcança todas as, eu acredito que alcança todas as faculdades do homem. Pois é. Né? Transforma o homem por completo, inclusive o seu pensamento, a sua forma de pensar e de entender o mundo. A sua atitude, né? Sim. E a gente falando sobre igreja, sobre a igreja que persevera, a gente vê que desde o primeiro século a igreja sempre sofreu com crises. E talvez os momentos de crise foram os momentos que a igreja mais cresceu. Eu queria que você falasse um pouco sobre a postura da igreja de Cristo em tempos de crise, como que os líderes da igreja precisam ver esses tempos, até porque a gente já está aí no segundo ano da pandemia, e para muitos tem sido um tempo de crise, e como que os líderes da igreja, como que os pastores devem enxergar essa crise à luz da Bíblia. Crises são sempre geradoras de oportunidade. Nós sempre precisamos olhar e ver a oportunidade que existe numa aparente porta fechada. Não existem portas fechadas que Deus não abra se for da vontade de Deus. Eu gosto muito do pastor Josué, de lá da Igreja Betânia de São Francisco, porque ele diz assim, portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa, desde que sejam abertas ou fechadas por Deus. Desde que existe igreja na terra, existe a crise, que é exatamente o momento para a igreja avançar. Igreja se movimenta através de crises. Os filhos de Deus recebem uma porção dobrada da coragem, da visão, do poder, e eles avançam. Nós já tivemos as perseguições terríveis da igreja, do surgimento de tantos mártires, não é? E a igreja está aí. A igreja produz muito mais quando ela é perseguida. E eu creio que nesse último momento, que todo mundo diz, vamos ter um avivamento. O que será que esse povo pensa de avivamento? Avivamento primeiro vem com reconhecimento do pecado, consciência do pecado, arrependimento, e porque se arrepende, muda de vida, vem a perseguição. Então, a igreja só saiu de Jerusalém graças à perseguição que veio através de Paulo. A igreja estava lá, Jesus Cristo tinha dito assim, ide, fazer discípulo de todas as nações, mas agora não, permanecer na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando o poder chegou, foi uma maravilha. Só naquele sermão de Pedro, 3.000 conversões.
3.000. A igreja crescia. E Deus disse: esse povo está aqui, está bom aqui, né? Está bom, a igreja ia crescendo demais. Até que surge um apóstolo do judaísmo que já era benéfico para a igreja, porque ele estava perseguindo a igreja. Então, através de Paulinho de Tarso, com seu conhecimento, seus títulos, sua inteligência, sua força, ele dirige uma perseguição à igreja, que houve a grande diáspora. A Bíblia diz que todos menos os apóstolos, deixaram Jerusalém. Jerusalém ficou daquele jeito, mas a igreja saiu. A igreja saiu e foi se expandindo, e o Espírito Santo não tirou ninguém de Jerusalém para mandar para fora. Ele tomou quem? Primeiro, ele tomou Paulo e Barnabé, que já estavam em Antioquia. Depois, ele manda o evangelho para a África, através da ministração de Filipe. Ele pegou Filipe lá em Samaria, mandou para o caminho que desce de Gaza, de Jerusalém para Gaza, para pregar e batizar um etíope. E esse etíope foi cheio do Espírito, levando o evangelho, não é? Levando o evangelho para a África. Então, a igreja vai se expandindo assim, em tempo de crise. Portanto, a crise, seja bem-vinda. Eu vejo que muitas vezes essa crise, de fato, na verdade sempre, ela vem como algo que vai mexer com as estruturas da igreja, né? Que quando a igreja se institucionaliza, né, através de Constantino, que de repente virou cristão, institucionalizou a igreja, ela acabou vivendo um tempo de paz. Só que o evangelho começou a ser deturpado através dessa paz que a igreja vivia por não ser perseguida. E aí Deus levanta um homem, Martinho Lutero, para voltar esse tempo em que o evangelho seria mal visto. Então a gente começa no Cristo, os apóstolos e toda a história da igreja. A gente vai vendo a igreja sendo sempre perseguida, mas sempre perseverando. E sempre ela brota. Ela brota. E quando a igreja brota, nós vemos uma força contrária para derrubar. Sim. Não é? É sempre uma força contrária, lógico. A igreja de Jesus Cristo foi trazida ao mundo, a esta terra. E nós sabemos que essa estrutura que é dirigida por uma inteligência maligna, mas é uma inteligência. Satanás é um ser inteligente, mas a inteligência dele se chama sagacidade. É só para descobrir, para arquitetar o mal. E o calcanhar de Aquiles de Satanás é a igreja. Não é? Porque nós somos deixados aqui. Ele é o príncipe das trevas e Jesus Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz. E a luz incomoda as trevas. A luz incomoda. Eu vejo muito nas Escrituras todos os apóstolos escrevendo sobre a igreja que persevera, né? Sempre falando sobre perseverança, sobre avançar no reino. E eu vejo que muitas vezes a grande massa, a grande liderança, ela se acua em tempos de crise, né? Ela acaba recuando, quando na verdade a crise é tempo de avançar. Como a senhora falou, a crise ela é uma catalisadora de boas ideias. Ela vai gerar boas ideias, ela vai gerar oportunidades. Estratégias para a gente continuar avançando. Então, sim. A gente precisa entender que a igreja perseverante é a igreja que avança. E se não houver perseguição, não precisa perseverança. A perseverança surge exatamente porque você encontra a oposição. Então, você não pode recuar. Você tem que pensar e ver quais são os meios que você tem para vencer aquela barreira. Não é? Porque eu não gosto quando as pessoas dizem que Satanás é nosso inimigo. Satanás não é o nosso inimigo, porque Jesus Cristo mandou amar o inimigo. Satanás é nosso adversário. Adversário é diferente de inimigo. Então, adversário, ele nunca vai desistir. Ele pode perder, ele dá uma aparente recuada, mas é para investir de novo. E ele olha
os seus flancos, ele estuda as suas brechas, ele sabe aonde investir. Então, nós precisamos estar, como diz o apóstolo Pedro, sempre vigilantes. Vigilantes. Eu gosto daquela aula que o apóstolo Pedro dá no capítulo 2 da sua segunda carta. Não, capítulo 1. Que ele põe aquele patamar. Ele diz ali que Deus, o Pai, ele nos deu a fé básica para nós nos rendermos a Jesus, porque a fé é um dom de Deus. Então, ele nos dá a fé básica para aceitarmos Jesus. É como se eu chegasse aqui e eu trouxesse 50 Bíblias para vender, e eu quisesse vender as Bíblias, mas ninguém tem dinheiro para comprar. Cada Bíblia custa R$50. Então, eu dou R$50 para cada um para comprar as minhas Bíblias. Então, o Pai nos dá a fé necessária para crermos e nos rendermos. Depois que nos rendemos, aí a Bíblia diz que Ele nos transporta do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, nós estamos no reino. Começo, berçário. Temos a fé básica, mas nós vamos acrescentar. Nós temos a impressão que o apóstolo Pedro estava muito interessado em aritmética, porque ele só fala em somar e multiplicar. Então, nós acrescentamos virtude, que do grego é arete, excelência moral. Nos esforçamos, acrescentamos excelência moral. Aí Deus multiplica a nossa fé. Aí nós vamos buscar conhecimento e Deus multiplica a nossa fé. E nós vamos buscar perseverança e Deus multiplica a nossa fé. E nós vamos buscar domínio próprio e Deus multiplica a nossa fé. Vamos adicionar piedade e Ele multiplica a nossa fé. Vamos botar fraternidade e Ele multiplica a nossa fé. E o último, amor. Quer dizer, à medida que nós vamos buscando, vamos nos esforçando, Deus vai multiplicando a nossa fé. É interessante a gente falar de fé e falar sobre a questão de crise, sofrimento e fé. Eu não sei se a senhora conhece a história do Dr. Paul Brand, que era um médico que estudava os leprosos, e ele vê que a lepra em si ela não mata. O que mata é que os leprosos vão se deteriorando e não sentem dor. E aí ele chega à conclusão nisso tudo de que sem sofrimento não há vida. Não há. Sem a dor não tem como eu gerar vida, a vida ser gerada em mim. Exato. A nossa vida é gerada através da dor. O grande problema que a gente pode imaginar na igreja é a adaptação. Quando Paulo diz em Romanos 12, né? Não vos conformeis, não vos adapteis, não tome a forma do mundo. Pelo contrário, sede transformados. Eu sempre digo transfigurados pela renovação das vossas mentes. O grande problema é nos adaptarmos. Não, mas é assim, tá bom, isso passa. Não, aproveite aquele momento. Porque Deus não é bobo. Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, se vocês estão em mim, vamos trabalhar. Agora, adaptação é um perigo. Quando você quer matar uma rã, você põe uma panela no fogo. Quando a panela está em ebulição, joga a rã lá dentro, a rã pula, vai embora. Ela não fica, ela não morre. Mas se você realmente quer matar direitinho a rã, você põe uma panela com água fria e põe a rã lá dentro. Aí você põe no fogo bem brando. A água vai começando a aquecer e a rãzinha abre as perninhas. Ai, que coisa boa! Ai, como é agradável! Ela vai se adaptando ao calor da água. Daqui a pouco, adaptada, sossegada, confortavelmente, ela começa a morrer. E ela morreu
A água está fervendo, ela morreu sem lutar contra aquele calor, porque ela se adaptou. Esse é o grande problema de nos adaptarmos às coisas que tem aí. Sim, e isso é muito interessante, porque eu vejo essa adaptação na igreja, até mesmo no contexto social, político que a gente tem vivido. A gente tem vivido uma grande crise na política, uma grande crise social, com as ideologias que surgem, com os tipos de pensamento que são totalmente contra o evangelho. E aí a igreja fala muito de avivamento, mas é um avivamento que só impacta a igreja. E eu vejo na história dos grandes avivamentos, o avivamento impactando no contexto social. Exato. Né? A gente, quando Deus nos aviva, eu vejo muito isso também no texto de Joel 2, que manda reunir o povo para santificar o povo. A nação experimenta uma santificação. Exato. Eu, às vezes, tenho a impressão que o mundo não está nos odiando, porque ele não tem nada para odiar. Nós não vivemos esse reino de Deus. Nós fomos escolhidos para sermos o showroom do amor de Deus, do poder de Deus, da vida do reino de Deus. Mas a coisa está tão deteriorada, de uma hora para outra. Eu sei que existe uma igreja aqui na terra, porque Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja. Mas quando nós olhamos as coisas do jeito que estão, nós temos dificuldade, não compreendemos o que está acontecendo, um balacobaco, um oba-oba. O pessoal acha que avivamento é fazer um barulho muito grande. Eu continuo dizendo, lata, quanto mais vazia, mais barulho faz. Não é? Isso é muito verdade. E a gente, já passando para essa ideia da igreja no século XXI, eu vejo um reflexo muito grande da igreja de Laodiceia, né? Em que eles se tornaram tão independentes que Cristo foi para fora da igreja e falou, estou na porta, estou batendo. Vocês não deixam entrar? Se alguém ouvir a minha voz e ouvindo a minha voz me convidar, porque até ouve a voz e não convida. Não é? Muitas vezes a gente é governado pelos métodos, pelo como a gente vai encher a igreja, e a gente abre mão daquilo que é mais importante, que é o Espírito Santo. Eu acho que o pastor Francis Chan, ele tem um livro chamado Deus Esquecido, e ele diz que se o Espírito Santo decidisse se retirar das igrejas, talvez a maioria não sentiria diferença nenhuma no que está fazendo. Não, porque quando nós olhamos a igreja na direção na ministração do Espírito Santo, a igreja primitiva, e nós olhamos a igreja hoje, nós vemos alguns líderes sentarem e buscarem métodos de crescimento empresarial, buscando pastores que são formados em administração de empresas. Como? Qual é o método? De que jeito você faz para que o povo invista mais na igreja? Para que nós possamos comprar cadeiras melhores, instrumentos mais modernos. Vamos contratar profissionais que saibam impressionar. Aí eles dizem, o povo trabalha, o povo vem na igreja, precisa ter um louvor bonito, como se o louvor fosse para o povo. Não é? Então nós vemos essa mentalidade dentro da igreja e aqueles que chegam lá por causa da sã doutrina, eles ficam desanimados. Sim, e nesse meio surgem muitas teologias, né, que interessam mais em chamar os homens do que agradar a Deus. Né? Teologia da prosperidade. Agora a gente está passando por o tempo da teologia coach, né? Que é aquela que você é o centro, você pode todas as coisas. E aí eu vejo muito isso, de Jesus saindo. Olha, eu estou aqui fora. Se vocês tiverem interesse de eu entrar, tranquilo. E sempre tem aqueles que levam as melhores, que acham que levaram a melhor. Porque eles começam a misturar as coisas da Bíblia com as coisas interessantes dele, e haja um mundo dentro da igreja, e as pessoas vão ali para ouvir a palavra de Deus, para aprender de Deus, para saber o que a igreja não encontra, voltam vazias. Sim, existe um texto que Paulo diz que ele se preocupa, se não me engano, com os coríntios, que eles sejam iludidos, assim como Eva foi iludida pela serpente. E eu vejo que a mentira que a serpente conta para Eva é que ela seria como Deus. Exato. E eu vejo uma geração sendo iludida
que você pode ser como Deus, que você pode tudo, porque você é o centro de todas as coisas, eu vejo a igreja sendo talvez até ludibriada a tentar... É sempre a mentira. Satanás não precisa mudar de método. É sempre o engano. Olhe para mim, veja o que eu tenho. Eu vejo testemunhos que são dados na televisão. Eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, hoje eu tenho não sei o quê, porque a igreja é tal. Porque eu fui na igreja tal. Quer dizer, isso é uma pregação que o diabo não precisa mudar. Não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Está do jeito que ele gosta. Está do jeito que ele gosta. Sim, e eu queria, talvez a pandemia do coronavírus seja a crise mais grave que a gente tem passado nos últimos 20, talvez até nesse século 21, né? Uma crise econômica, da saúde e de tantas outras coisas que geraram disso. E como que a gente enxerga essa pandemia do coronavírus à luz das Escrituras dos fins dos tempos? Eu vejo o seguinte, Deus permitindo que Deus não mandou o vírus, mas Deus, através de toda a situação, Ele criou uma oportunidade para ficarmos em casa. E no que nós ficamos em casa, é aquele negócio, aquela palavra do profeta Ageu, considerai as coisas passadas. Considerai as coisas passadas. O profeta Jeremias diz, pondes-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, andai nelas. Não, perguntai pelas veredas antigas, qual o bom caminho? Andai neles, encontrarei descanso para as vossas almas. Então nós tivemos todos a oportunidade de ficar em casa, para pensar, para ver. Uma das coisas piores que surgiu dessa pandemia foi o medo. O medo. Pessoas sendo vencidas pelo gigante do medo. E o gigante do medo, como todo gigante infernal, ele vence sem precisar na luta. Porque a pessoa que sente o medo, ela não luta. Ela é derrotada sem entrar na luta. E é isso que nós estamos vendo. As pessoas ligavam para mim, às vezes 2 horas da manhã, com medo. E sabe qual foi o maior medo? Não têm certeza de salvação. Medo de morrer, medo de perder os seus, medo de perder o emprego, medo que Jesus Cristo volte e Ele não esteja pronto. Que esse foi o maior medo. Medo que Jesus Cristo já esteja voltando. E como é? Eu digo, tem que perguntar para Ele. Tem que perguntar para Ele. Para mim, seria ótimo. Agora, as pessoas estão com medo. Então, essa pandemia é um sinal, assim, claro, da situação em que a igreja está. Mas, irmã, a gente nem pode pregar o evangelho agora, porque não pode ir no hospital. Eu disse, você está vendo? Você precisa orar, porque agora nem lá dá para você chegar, não é? Nem lá dá para você chegar no enterro de uma pessoa que morreu vítima da Covid, para ir pregar lá. O que você tem feito até agora? Antes que tivesse a Covid, o que você fez? Essa época vai passar. O que você está aprendendo com isso? Que pior do que a Covid pode chegar. Porque pode. Pode. Porque o mundo se supera. Sim. Não é? Sim, as crises elas vão se intensificando com o tempo. Vai. Quando nós lemos a Bíblia. É interessante, parece que o povo não entende. Deus frustrou João, porque o sonho de João era morrer pregando essa palavra. E quando ele viu que a igreja estava se desviando lá em Éfeso, ele pregava ainda mais. Aí, para calarem a boca de João, mandaram para uma ilha desértica. Lá para Pátimos, no mar Egeu ou mar de Mármara. Para ele lá você pode pregar para as gaivotas, para os rochedos, para as ondas. Vai para lá, rapaz, vai para lá. Só que aquele lugar da solidão foi o lugar da revelação. E Deus chama e diz, agora você vai subir para fazer uma reportagem. É o único que já foi ao céu para fazer uma reportagem, né? E Deus ali mostrou tudo,
Deus passou o filme do que ia acontecer, em detalhes, para Ele mandar para a igreja. Então, o que Deus nos ensina ali é que as coisas vão sempre ficando piores, no nosso sentido de ver, mais graves, mais difíceis, mais dolorosas. Os horrores vão acontecendo, mas os impenitentes também vão piorando. Também vão piorando. E quando as pessoas se assustam com as coisas, eu digo, está escrito. Está escrito, mas irmã, isso não vai melhorar? Leia a carta que Deus mandou para a igreja, porque Apocalipse, eles é a carta que Deus mandou para a igreja. Você vê que a saudação é para a igreja, não é a saudação de João, é saudação do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os irmãos. Sim. Então é uma carta para nós. Nós não lemos a carta. Então a gente tem medo de ler Apocalipse. Tem medo de ler Apocalipse, é a única carta que tem promessa para quem lê, para quem ouve e para quem guarda. Ninguém quer saber. Porque eu tenho medo de quê? Para eles, Apocalipse é o inferno. É o tal do anjo do Apocalipse. Qual é o anjo do Apocalipse? O povo inventa. Porque os ímpios dizem, e o crente não leva proveito de tudo que nós já temos. Sim. Não é? O Espírito está aqui. Sim. O Espírito está se movendo em nós. O Espírito quer nos levar a lugares mais profundos na palavra. Mas o povo não quer saber. Irmã, sabe de uma coisa? Vocês fazem, muito movimento. Irmã, do jeito que está, tá bom. Eles se conformam com aquela água pelo tornozelo. Estão conformados. Sim, Vamos lá. eu vejo muito a Bíblia como Jesus falando para os seus discípulos assim, vão perseguir vocês, vão matar vocês achando que estão fazendo a minha vontade, mas quando acontecer, eu avisei. Pois é, avisou. Né? Já Ele está avisou. tudo avisado. Bom, para a gente encerrar esse podcast, queria que você desse uma palavra de encorajamento aos líderes piedosos de igreja hoje, que de fato estão enfrentando essa crise de pandemia, de tantas outras coisas, uma crise moral, uma crise política, uma crise ideológica, uma crise na saúde, na economia. Eu queria que você encorajasse esses líderes piedosos, esses homens de Deus que têm lutado contra isso tudo para manter a palavra do Senhor pura, para conseguir manter o evangelho puro, assim como Paulo entregar a noiva pura para o noivo. Né? Olha, toda a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é útil para o nosso ensino. Quando Jesus Cristo morreu, que aquelas mulheres foram lá no túmulo, elas foram lá porque não prestaram bem atenção. Havia uma cultura que no terceiro dia que a pessoa foi enterrada, as mulheres deveriam ir ao túmulo, alguém tiraria a pedra, para elas colocarem ervas aromáticas. Era a última honra que se prestava a uma pessoa que morreu. Tanto que Maria e Marta e tudo tinham ido na véspera. Marta disse para Jesus, cheira mal. Ela sabia porque ela sentiu. Então, Jesus Cristo foi enterrado na sexta. Passou sábado, domingo, o terceiro dia, o primeiro dia da semana. Ele disse que ia ressuscitar. Por que é que aquelas mulheres tinham ido ao túmulo? Você viu Madalena lá. Não, eu quero o corpo do meu Senhor, onde você botou. Diga onde você botou que eu vou lá. O que é que ela queria? Um defuntinho. Ela devia ter levado ervas. Mas todas as vezes que Jesus falou, ela não disse, Senhor, me perdoe, mas ressuscitar os outros eu já vi o Senhor fazer. Mas o Senhor, se ressuscitar, me perdoe, me ajude, que eu não creio. Não, ela disse, amém, amém, amém. Na hora ela estava lá prontinha, esperou virar o ponteiro, túmulo vazio. Roubaram o corpo do meu mestre. Mas o que foi que o anjo disse para elas? Vá, avise os discípulos, nós somos discípulos, que ele já ressuscitou e já foi adiante deles para a Galileia. Lá o vereis.
Isso vale para todos os discípulos daquela época e de hoje. É que Ele está na nossa frente. Ele vai endireitando os caminhos escabrosos, quebrando portas de bronze, arrebentando trancas de ferro, para que nós possamos encontrar os tesouros que estão escondidos nessas minas escuras da tecnologia, dos filmes pornográficos, das ideologias satânicas de hoje, da política de corrupção, dos engenhos maléficos da mente humana. Ele já foi na frente, ele já conhece todo esse caminho, e ele diz, ele caminhou para a Galileia, e a Galileia é a Galileia dos gentios, não foi para a Judeia. Saiam da Judeia e venham, porque ele já foi para a Galileia, lá o vereis. Então, nessa nossa caminhada com as dificuldades que temos tido, vocês têm aqui uma prova. As pessoas vêm. As pessoas querem. Eles não vêm aqui porque vocês são bonitinhos, porque canta bonitinho. Não. Existe alguma coisa no coração desse povo que vem aqui. E quem está trazendo, ora, todo mundo aqui tem tem um sofá em casa, tem uma televisão em casa, tem um cafezinho, trabalha a semana toda. Quando chega domingo, vou para a igreja. Fazer o quê, meu irmão? Gastar a sua gasolina? Existe um chamado aqui, eu vou. E quem está nesse mover ainda é o Espírito Santo. Ele só vai deixar de fazer isso quando ele disser, vamos todo mundo embora. O Espírito e a noiva diz, vem. Entende? Então, as coisas estão indo bem. Ah, mas as coisas, irmãs, estão piorando. Calma, porque vai piorar mais. É de pior em pior, vai ficando mais difícil. Nós vamos enfrentando coisas muito piores. A igreja não está sob perseguição. A igreja está nas dificuldades normais para ver se nós acordamos. Você não sabe o que é perseguição religiosa. A igreja primitiva produziu tanto porque sofria perseguição. Nós temos sofrido um certo... Você é um idiota, você só fala de Jesus, você é um idiota. As pessoas olham para mim assim. É isso aí. Precisamos saber que Jesus avisou. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Para que a cruz? Não é para dançar. Tome sua cruz, siga-me. O mundo precisa se tornar um lugar pior para a gente desejar mais o céu, né? Para a gente ter cada vez mais anseio pelo céu. Sim. Bom, Edmeia, muito obrigado por você ter topado gravar esse podcast comigo. É uma alegria muito grande, pode ter certeza. Mais uma vez, é uma honra te receber, é uma honra ter você sempre com a gente aqui. Te ouvir os seus ensinamentos. Eu espero que Deus te acrescente muito os seus anos aqui na Terra para você continuar ensinando a gente. Se Ele não voltar para buscar a sua noiva antes... É isso que eu estou querendo. Ele acrescente seus anos aqui na Terra. Tá bom. Que Deus te abençoe Muito o seu obrigado. Projeto lá no Morro Dona Marta. Se que Deus ele continue quiser. prosperando. Você faz um projeto incrível lá, um trabalho incrível com aquelas crianças. Você que tiver interesse, vai lá no Instagram dela, tem muita coisa Maravilha. lá. Abençoa o ministério dela, oferta no ministério dela, e porque ela está fazendo um trabalho incrível para o reino. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Grande beijo. Amém. Um grande beijo para todos vocês. Pastor, muito obrigado. Obrigado. A vocês que já chegaram para o culto também. Um grande beijo para vocês.